Olá, você que acompanha a novena do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Que alegria! Chegamos ao 9º dia da nossa novena, essa que é a nossa trilha de cura interior. E no dia de hoje nós rezamos com o tema Estar inteiros em Deus. E já vamos nos alegrando, louvando e bendizendo, porque nós chegamos ao 9º dia, o nosso último dia da novena. É sempre muito bom estar com você aqui na comunidade Betânia, rezando com a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Já aproveita esse momento, vai enviando para um amigo, para um familiar, para que nossa novena chegue ainda mais longe. E para iniciarmos bem esse momento de oração, vamos pedir a presença da Santíssima Trindade e também invocar a presença do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Neste momento, já vá colocando a sua intenção, o seu pedido. Já vamos louvando e bendizendo a Deus, porque hoje já começa um dia de vitória. Você está cumprindo o seu propósito de oração de 9 dias, tendo a certeza que o Senhor vem a seu encontro. E vamos pegar o nosso livreto para fazermos a oração de intercessão ao servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. E em teu Filho Jesus salvastes o mundo, e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo Padre Léo, que chamastes à vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão, descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre, e sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram o caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade Betânia. Assim nós os pedimos, pela intercessão do teu servo Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. E nesse momento vamos rezar com o texto bíblico que está no livro dos Salmos 15, versículos do 1 ao 5, que nos diz assim: Guardai-me, ó Deus, porque é em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Senhor, vós sois a minha parte da herança e meu cálice. Tendes nas mãos o meu destino. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ver agora o que o servo de Deus, Padre Léo, falou sobre esse tema, sobre essa passagem. A palavra refúgio aparece muitas vezes durante a oração bíblica. Hoje também precisamos aprender a nos refugiar em Deus, não de um modo infantilizado que acaba gerando dependência religiosa, mas de um modo ativo, livre, comprometido e com responsabilidade. Precisamos de lugares e de momentos de refúgio, reservar momentos de intimidade com o Senhor. Isso acontece quando nos convencemos que de fora de Deus não existe menor possibilidade de felicidade para nós. Essas então, palavras do servo de Deus, Padre Léo. E o Salmo, ele é muito especial porque ele nos mostra que nós temos aonde nos refugiar, nós temos com quem contar. Lembram-se que ontem nós falávamos sobre o cuidado de Deus? Isso vem reforçar que se Ele cuida de nós, nós temos um Pai a quem nos dirigir. Nós sabemos aonde nós podemos ir. Lembrando sempre daquele primeiro dia da nossa novena que fala que nós somos filhos e herdeiros de Deus. E quem tem pai, quem tem mãe,
sempre tem para onde voltar. E isso é a beleza de ser família. Essa é a beleza de entender que nós também podemos contar com Deus. E aqui ele fala que as pessoas que não confiam em Deus e que não entregam ao Senhor os seus sofrimentos vão entregar a quem? A outros deuses. Vão ser confundidos, vão ser pisoteados, vão ser destruídos, vão ser ridicularizados. E isso quantas vezes já não aconteceu na nossa vida? Nas pequenas situações do dia, por confiarmos em pessoas, por nos iludirmos nas nossas próprias vaidades, por acharmos que aquele caminho que nós pensamos era o melhor, sofrimentos que nós nos submetemos pela nossa própria teimosia. Dói ouvir isso, mas isso acontece comigo, acontece com você, acontece a todo tempo. E aqui o salmista diz: vós tendes nas mãos o meu destino. Vós sois a minha parte da herança e o meu cálice. À medida que ele vai sofrendo, que ele vai entendendo que somente em Deus existe essa presença, ele reconhece no fim da oração, no fim do cântico, que o Senhor é a sua herança, que o Senhor é o seu cálice, que o Senhor é onde pode encontrar abrigo. E aqui o Padre Léo fala, que nós precisamos ter essa humildade de nos refugiar em Deus. E não por um rito, A igreja é muito sábia ao longo dos anos, ela instituiu ritos, mas ela nos convida a vivê-los com intensidade a partir de uma vivência espiritual. Porque o rito pelo rito, a repetição pela repetição, ela é vazia se nós não colocamos um sentido e se nós não conseguimos perceber que ali está a presença do Senhor. E aqui quando ele fala do cálice, me lembra muito dessa experiência que nós temos da Santa Missa. Quantas e quantas pessoas ainda estão longe da Santa Missa? Quantas e quantas não participam da missa dominical, que é um preceito de todo cristão católico? Aquele único dia que o Senhor nos reservou para estarmos à sua disposição, para estarmos diante dele, para apresentarmos, louvarmos, agradecermos e pedirmos. O cálice nos rememora a promessa que o Jesus nos cumpriu, que ele estaria conosco até o fim, e se atualiza sempre a cada dia em todas as missas. Veja que beleza, desde a sua morte e ressurreição, esse momento se repete, ele se torna presença no nosso meio. Quantas e quantas pessoas precisam encontrar em Jesus Eucarístico essa presença verdadeira? Quantas pessoas não compreendem tudo isso? Se você é um deles, se você é uma dessas pessoas, faça esse propósito. Volte de coração, porque aí você vai ser livre, comprometido, responsável. E aí você vai encontrar na missa esse lugar de refúgio, e aí você vai encontrar na sua casa, enquanto você está fazendo os seus serviços, esse local de refúgio. Enquanto você está indo trabalhar, você vai conseguindo dialogar com o Senhor, e a oração é esse diálogo íntimo, profundo, que brota do seu coração. Nós precisamos ter essa certeza do que o Padre Léo fala aqui. Não existe a menor possibilidade de felicidade para nós distante de Deus. Veja a experiência do filho pródigo. Levou a herança do pai em vida, gastou tudo, não sobrou nada. E aí decidiu voltar. Tempo de quaresma é tempo de voltar. O que o Padre Léo nos ensina é tempo de voltar. Betânia rememora muito essa experiência do filho pródigo. Venham todos vós que estáis cansados, que precisa de acolhimento, que quer mudar a sua vida. Aqui você encontra a presença de Jesus. E nós recebemos aqueles que estão desfigurados pela dependência química, pela marginalização, pelas suas feridas da vida, por vários e vários motivos. Mas aqui o mais importante é que nós nos tornamos dependentes do Senhor.
A única dependência que nos faz bem é a de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, preparar nosso coração e pedir essa graça nesse último dia da nossa novena. Te pedimos, Senhor Jesus, que neste último dia da novena, tudo que nós rezamos esteja diante de Ti. Cada lágrima, cada pedido, cada oração, cada sorriso, cada alegria, cada reflexão. Senhor, nós Te entregamos tudo. Nós queremos ser dependentes de Ti, Senhor. Ensina-nos a Te procurar como um refúgio, onde encontramos paz, aquela paz que nós meditávamos ontem, aquela paz que traz afago à nossa consciência, ao nosso coração, à nossa agitação. Aquela paz, Senhor, que vai tornando tudo simples diante da tempestade. Aquela paz que reconhece que Tu estás no barco da nossa vida e que se Tu estás dormindo, Senhor, e o barco se agita, mas Tu permaneces conosco, Senhor, nós também vamos nos deitar a Teu lado e ficar a Teu lado. Sabemos, Senhor, que ter essa coragem de desritualizar as situações para espiritualizá-las é tão difícil. Queremos ser cristãos, Senhor, mais abertos à vivência da espiritualidade concreta e entender os ritos de uma forma mais bonita, Senhor, para aquilo que eles realmente foram criados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à Santa Missa, a participarmos das adorações ao Santíssimo Sacramento às quintas-feiras, Senhor, a participar de adorações sempre que forem possíveis. Nós que também temos essa devoção na primeira sexta-feira de cada mês, dedicada ao Teu Sagrado Coração, em reparação, em oblação, em oferta. Nós queremos, Senhor, estar perto de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos descanso, refúgio em Ti. Senhor, vem acolhendo todos os pedidos, todas as orações, tudo que os Teus filhos e filhas apresentaram ao longo desses 9 dias em todas as nossas lives, Senhor. Apresentamos todos esses pedidos. Somente Tu, Senhor, sabes o que cada um pediu, o que cada um precisa. Mas nós temos a confiança, Senhor, que a fé de cada um, de cada uma, aumentou nesse período. E aí nós vamos encontrar esse descanso, essa confiança em Ti. E vamos nos refugiar cada vez mais, Senhor. Que essa não tenha sido somente uma novena, mas uma novena forte, presente dentro desse tempo da Quaresma, Senhor. Nós pedimos, Senhor, transforma os corações mais duros, Senhor, em corações amáveis, sensíveis, Senhor. Torna-nos dóceis à ação do Teu Espírito para que a gente compreenda, Senhor, o que Tu queres, não o que nós queremos, Senhor. Age com Tua força, com todo o Teu poder. Só Tu podes, Senhor. Só Tu podes. E nesse momento de silêncio, vamos entregando tudo que ainda ficou no nosso coração. E vamos nos refugiando aos poucos, aos pés da cruz de Jesus. Vamos contemplando o Seu sofrimento, a Sua dor, mas sobretudo a Sua ressurreição, que é a entrega de vida nova para cada um de nós. Assim como Ele tirou Lázaro do sepulcro, Ele nos tira também neste dia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pois Tu vai fazendo uma verdadeira limpeza interior. O Teu Santo Espírito vai tocando aqueles corações mais feridos. Há muitas lágrimas, Senhor. Há muita dor, mas também há a Tua paz que vai invadindo e que vai sendo substituída por esse local de refúgio, de espera, de confiança e perseverança. Muito, muito obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado. Que Tu sejas louvado para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E nesse momento vamos fazer a oração da palavra para que tudo isso caia como semente em terra boa do nosso coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te bendizemos porque nos deste vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, e por meio dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor, que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos e de modo especial os mais necessitados.
Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao vosso. Amém. E nesse momento vamos entregar novamente tudo que nós rezamos, tudo que nós meditamos, as pessoas pelas quais você se comprometeu a rezar, diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo. Oração pela beatificação. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Faça o seu pedido, a sua intenção. E lembrando, nós recebemos uma carta de uma família que pede, trouxe até a foto da menininha, Clarinha é o nome dela, e ela tem 2 aninhos e 11 meses e foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Eles pedem que o Padre Léo interceda para que ela alcance essa cura. Sabemos que pela medicina essa doença não tem cura. E eles nos pediram para apresentar a foto aqui diante do túmulo e deixar esse pedido também. Então, nós já vamos colocar aqui nas intenções e vamos apresentar neste momento a Clarinha, todas as crianças que sofrem com alguma doença, todas as mães que estão sofrendo, que estão lutando para engravidar, as mães que perderam seus bebês. Vamos todos rezarmos nessa intenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Que alegria! 9 dias em oração, 9 dias pedindo a intercessão do servo de Deus, Padre Léo, 9 dias em um espírito de oração, de contemplação e de refúgio no Senhor. Eu quero agradecer a todos que rezaram conosco, lembrando que nós estamos nos preparando para a missa de encerramento do processo de beatificação do Padre Léo, fase diocesana. Depois daqui os documentos passam para Roma, na fase romana, lá na Causa dos Santos. Então, estamos vivendo esse profundo tempo de conversão, de alegria e de muito trabalho ainda. Então, contamos com a sua oração. Lembrando que nós temos já a nossa camiseta para o dia 21, disponível na loja Betânia, no site padreleo.com, em que diz: santidade é o fruto da superação. Nós podemos nos superar todos os dias, e isso o Padre Léo acreditava muito. Por isso que ele dizia que a cura interior era um processo difícil, mas possível para todo mundo. Então, vamos fixar os nossos olhos em Jesus, viver bem essa quaresma, que já passou um pouquinho da metade, e agora sim, vamos caminhar para esse tempo bonito da igreja. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.